nós procuramos estarmos com os nossos corações em paz, com o nosso espírito em comunhão com o Espírito Santo, para receber a intuição daquilo que o nosso Deus deseja levar para você. E hoje eu quero falar um pouco do que eu estava fuçando ontem ali no Instagram, e eu vi a história verídica de uma pessoa que era próspera, que era uma pessoa feliz, que era uma pessoa muito ativa, tanto socialmente como até na obra do Senhor. E esta pessoa, de uma forma abrupta, uma pessoa não tão idosa, de uma forma inesperada, foi vítima de um AVC, de um derrame. Então, toda aquela vitalidade da pessoa, toda aquela labuta do dia a dia, toda a estrutura de vida dali, de repente foi neutralizada. E a gente não compreende muitas vezes o porquê dessas coisas acontecerem. Por que acontecer com aquelas pessoas que nós acreditamos, nós julgamos serem pessoas boas, serem pessoas abnegadas na obra de Deus, serem pessoas com um bom exemplo de comportamento de vida e de família. E essas pessoas muitas vezes são ali neutralizadas de uma forma inesperada. Por que, entre aspas, Deus permite isso que aconteça com a pessoa que tem uma vida tão dedicada na obra de Deus? A gente não entende, né? A gente não entende os desígnios do Senhor. Não entende. E a gente, às vezes, até confronta a Deus na nossa percepção e na nossa avaliação, dizendo: por que, Senhor, tantas pessoas são tão ruins, fazem tanto mal, e, no entanto, nada acontece na vida dessas pessoas ruins, e as pessoas, justamente algumas que sempre tiveram uma vida tão legal, tão exemplar, eu diria, e, no entanto, acontece uma coisa dessa. Nós não entendemos, mas o que a gente sabe é que em todos os momentos da nossa vida, há um momento ou durante toda a vida, ou em alguns momentos de nossas vidas, nós temos um dever do aperfeiçoamento de nosso espírito. Então, podemos até, de certa forma, nos conformarmos com essas vidas que são neutralizadas repentinamente, estão ali no leito de uma cama, inertes, até alguns sem nem poder falar, mas certamente ali há um trabalhar de Deus no espírito daquela pessoa. Será que ali não está se trabalhando a humildade? Se ali não está se trabalhando a percepção da efemeridade da vida? Porque nossas vidas, nós somos, às vezes, pensamos que somos alguma coisa, mas, como diz a própria palavra, somos apenas uma
uma vela acesa e qualquer momento pode soprar e ali apagar. Às vezes tem pessoas que passam momentos difíceis e até pedem a Deus, meu Deus, apaga logo esse sopro da vida de mim, porque eu não aguento mais tantas coisas que estou passando. Mas tudo é no momento de Deus, porque todas as nossas vidas têm toda a determinação de Deus. Mas o que a gente deve enfatizar é a importância que nós temos em cada segundo da nossa vida, né? Em cada segundo. Cada segundo é tão precioso. Será que você hoje já acordou e disse, meu Deus, obrigado porque eu tenho minha independência física, mental, meu juízo perfeito, meu aperfeiçoamento, sobretudo espiritual nesse dia? Será que a gente já agradeceu isso? Então, em tudo dai graças ao Senhor, diz a palavra. Em tudo que ocorre de bom e perfeito, as nossas vidas provém de Deus. Aí, como você diz, como é que pode vir de Deus aquela vida que sempre foi boa, está neutralizada ali, enfermo numa cama? Mas Deus sabe. Às vezes aquela pessoa teve um trabalhar secular na obra do Senhor, que talvez tenha sido completada, ou que falta alguma coisa de aperfeiçoar. Aí Deus neutraliza e aquela pessoa passa até somente ter um aperfeiçoamento espiritual, eu diria o contato espiritual. Porque não mais tem a vida secular da forma que entendemos de movimento, de utilidade, de comunhão familiar e social e trabalho, mas Deus sabe das coisas. Deus sabe das coisas. Já vi até pessoas que tangenciaram sua vida de uma forma errada. Pessoa, um senhor que era casado e sua esposa dedicada, e ele, com um comportamento devasso, arranjou uma amante, uma prostituta, e, apesar de ser casado muito tempo com aquela senhora, ele decidiu sair de casa para ir morar com a jovenzinha amante. E nesta decisão dele, a esposa implorou muito que ele não fizesse isso. E ele respondeu, não preciso de você para nada. Não demorou, gente, 3 meses. E aquele cidadão na casa da amante teve um derrame e ficou totalmente inutilizado. A amante, a primeira, a devolver o cara para a santa esposa. E ela o recebeu. E ela cuidou dele em todas as necessidades, na higiene pessoal, da alimentação, de colher em colher na boca, no zelo. Apenas ela passou na cara dele aquela frase que ele disse. Ela lembrou a ele, olha, você disse que não precisava de mim para nada. Hoje você precisa de mim para tudo. Corria uma lágrima no canto do olho dele, porque ele não mais falava, porque ele não mais movimentava por conta do acometimento daquele derrame. Então é preciso você ter muito cuidado, ter muita sabedoria,
Primeiro, para valorizar quem tem a comunhão com sua vida. Às vezes a vida conjugal é tão difícil, né? Às vezes você vê seu marido nervoso, às vezes você vê sua esposa ali nervosa, que você já não aguenta mais. Às vezes não tem nem vontade de retornar para casa, porque aquele ambiente está assim difícil. E às vezes você vê sua esposa tão mal cuidada dentro de casa, e lá no trabalho você vê aquela pérola de garotinha toda cheirosa, aprumada, penteada, e você faz na sua mente aquele comparativo. Eu aqui tendo que ficar com aquele troço lá de casa, podemos estar com essa belezoca que está dando trela para mim. É preciso ter cuidado, é preciso ter sabedoria. E aquela mulher também, ela pode ver aquele bombado, bonitão, vai dizer, eu com aquele meu troço. Mas essas pessoas que às vezes são difíceis nas nossas vidas são escolas espirituais, entende? São escolas, porque nós aprendemos com as coisas difíceis também. O solado dos nossos pés, eles são engrossados, são preparados para passar por estradas que estão fervilhando de quentura, quando você muito passa por essas estradas. Bem assim as nossas vidas. Nós vamos robustecendo o nosso espírito quando entendemos que é preciso passarmos também por caminhos difíceis, convivermos com pessoas problemáticas, porque nós nos aprimoramos também. Como exercitar o amor ao próximo? Quando você chega e depara na sua própria casa com pessoas tão difíceis, lá fora nós encontramos as pessoas boazinhas, cada um com sua máscara e você também com a sua. Não é? Porque você não mostra a integralidade do seu âmago, do seu comportamento, da sua vida. Aquelas pessoas bonitinhas que você só sente o perfume cheiroso, você não sente o pum dela. Mas elas também dão pum. Você está entendendo? Elas têm mau hálito também. Mas você não pode se focar somente na superficialidade da vida das pessoas. Mas você deve amar a todos, principalmente aquelas pessoas que são designadas a conviver com sua vida, designada por Deus. E às vezes até a gente questiona, meu Deus, como é que o Senhor bota uma pessoa dessa na minha vida? Como é que posso conviver com uma pessoa dessa? Mas tenho que suportar, porque a palavra de Deus diz que o casamento só é dissoluto com a morte ou então com a quebra da aliança, com a traição. Se você é uma pessoa de Deus, você não vai quebrar a aliança, só a morte. E aquela vida que você muitas vezes está lidando com aquela pessoa, talvez por culpa sua também, você fica dizendo, meu Deus, eu já não aguento mais, eu preferia morrer do que estar com essa pessoa. Mas entenda que aquela pessoa é para a sua própria evolução, para o seu próprio aprimoramento espiritual. Para você exercer o amor quando você está com raiva, quando você não tem nenhum sentimento, quando você já está amargurado, quando vai chegar próximo a essas pessoas, você já vai com aquela energia negativa no seu coração. Mas quem sabe a gente deve procurar
modificar primeiramente o nosso interior, a nossa energia, dizer, não, eu vou tolerar, eu vou procurar conviver bem, eu vou procurar amenizar os problemas. Aí você já vai desprovido daquela energia, pronto para o combate. Você vai desprovido da energia do confronto de entendimento. E você vai com a sensação de querer a paz, de querer levar a paz. Aí chegou em casa, apesar da sua energia transformada no seu íntimo, você querendo estar sempre melhor, procurar semear a paz, e quando chega ali, pô, aquele confronto terrível, a mulher começa a gritar e reclamar por tudo, fazendo tempestade com um copo d'água. Você para assim, meu Deus, eu vim aqui pronto para, sem nem você verbalizar, mas você com você mesmo dizer assim, meu Deus, eu vim aqui de querer semear a paz, estar em paz, e acontece uma coisa dessa. Meu Deus, como é que eu posso vir em paz se está assim? Eu diria, continue. Continue no seu coração, na sua energia, de querer semear a paz, de querer exercitar o amor, de querer entender que cada momento desse, até com essas pessoas difíceis, são momentos preciosos, que vão lhe edificar espiritualmente. Você sabe aquela história do menino? Do menino que era um menino muito pobre, e ele passou por perto de um senhor idoso e disse, o senhor pode me dar um presente? Que está chegando o Natal, eu preciso ganhar um presente. E aquele senhor disse, olha, você vai receber o seu presente. Vai ser um presente precioso. E toda vez que ele encontrava com esse senhor, ele dizia, e o meu presente? Ele disse, você vai receber o seu presente precioso. E tudo isso se sucedia toda vez que o menino encontrava com o idoso, e ele dizia, você vai receber seu presente precioso. Aquele menino foi aumentando a idade, se tornando adolescente, e até chegou à fase de adulto, mas o velhinho morreu. E ele ficou lamentando. Mas aquele velho foi enrolão, disse que eu ia receber o presente precioso. E, no entanto, ele morreu e não me deu o presente precioso. E um dia, ele passava por algumas amarguras. Aquele rapaz que fora aquela criança, ele estava passando por amargura e orava para Deus para que as coisas melhorassem na vida dele. E não demorou muito, Deus o abençoou tanto e ele recebeu tantas coisas boas. Ele parou um pouco para pensar e disse, meu Deus, agora eu entendi o que é que aquele senhor dizia para mim. Eu imaginava que era uma bicicleta, eu imaginava que era uma bola, eu imaginava que era um caderno de desenho, mas eu agora entendo o que é que aquele senhor dizia para mim, que eu iria ganhar o meu presente precioso. Hoje eu reflito e vejo que cada momento da nossa vida é um presente precioso. Então, nós temos que ter essa lição nas nossas vidas. Temos que entender que cada instante da nossa vida é bênção do nosso Deus. Você não pode
está tocando a sua vida, de estar reclamando, de estar murmurando. Será que Deus não está vendo? Entenda que, como eu disse, e está escrito na palavra, como eu falei antes, tudo que ocorre de bom e de perfeito vem do Senhor. E às vezes a gente nem entende que certos momentos difíceis que acontecem nas nossas vidas também são presentes preciosos, porque a gente se robustece espiritualmente, porque Deus nos ensina que a gente deve ter valorização de tudo que ocorre nas nossas vidas. Você entende? Tudo que a gente desfruta de cada momento que seja na nossa vida é para o nosso bem. E aqui nós trazemos para a vida secular. Às vezes os filhos, de certa forma, em alguns momentos, são rebeldes. Eles não entendem que quando um pai disciplina, ele não está querendo prejudicar o filho, mas ele está educando para que o filho tenha sucesso em tudo que ele faça na vida, para ele aprender a viver. Então, Jesus, o nosso Deus, quando permite que certos momentos que nós atribuímos como tão difíceis para nós passarmos em determinados momentos das nossas vidas, entenda que ali é aperfeiçoamento. E aquele momento tão difícil, às vezes, ele está precedendo uma bênção maravilhosa que está por chegar na tua vida, nas nossas vidas, entende, meu irmão? Que palavra forte, meu irmão, pelo menos para mim. Aleluia! Que isso chegue no seu coração, no teu espírito, e faça você entender que cada momento, cada instante da vida nossa, a gente também não pode como é que se diz, gente? Não pode desvalorizar, não pode desprezar, porque cada momento que temos é momento de se chegar mais para Jesus, tanto na comunhão do dia a dia, de cada instante, mas até se você está tocando sua vida ainda de uma forma desregrada em relação à espiritualidade divina. Então é um momento apelativo que o nosso Deus está trazendo para cada um de nós. Não perca tempo, não faça do seu momento desprezível em coisas que não edificam, em coisas que é só passando o tempo. Já ouviu falar nisso? O tempo é como o vento, voa, mas o vento que a gente quer trazer para você é o sopro do Espírito Santo que lhe transforma, que lhe edifica e que lhe salva. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão,